Vamos lá então, pessoal, os nossos estudos aí às segundas-feiras, né? Os nossos estudos sobre o capítulo hoje, nós vamos estar estudando então capítulo 10, né? Do livro Ação e Reação. O livro Ação e Reação é o nono livro da coleção André Luiz, né? Psicografia do Chico Xavier e autoria de André Luiz. Então é importante a gente estar reforçando, né, alguns pontos aí até aqui observados para a gente entrar no contexto aí do capítulo 10. Na Mansão da Paz, os assistidos, de uma forma geral, possuem a consciência de que erraram, né, erraram aqui entre aspas, ou se desviaram da lei divina. Então, na questão 614 do Livro dos Espíritos, para quem quiser depois dar uma lida, né, está lá bem especificado que o sofrimento, a infelicidade vem do nosso desvio da lei divina. E ela é toda desdobrada, muito bem explicada na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, né? O importante aqui é a gente ter essa noção pela ótica espírita de que o erro ele faz parte do nosso dia a dia, né? Enquanto espíritos imperfeitos, nós erramos mais, erramos menos, né? Então nós temos a lei do livre-arbítrio que nos permite fazer escolhas, né? E experimentar as consequências, né? Dessas escolhas. E aí a gente está aqui aprofundando um pouco a lei da causa e efeito, né? O efeito das nossas atitudes, né? Que são escolhas, fruto do nosso livre-arbítrio, e de que quando nós nos desviamos da lei divina, o que mostra é que a gente precisa reparar isso, né? Nos modificarmos internamente, todo esse contexto aí da ótica espírita, maravilhoso, né? Lindo. Então, assim, esses assistidos possuem o sentimento de remorso, né, ou de culpa, sofrendo em diferentes graus de intensidade esse padecimento. Na verdade, todos nós, né, enquanto espíritos imperfeitos, sofremos a consequência das nossas atitudes, que muitas vezes são, ou boa parte das vezes, né, tomadas na medida aí do nosso, ainda da nossa ligação, nosso apego à matéria, né, às paixões, né. Agora, a instituição Mansão da Paz, ela trata de, ela fica num umbral mais grosseiro, mais denso, né? Então são casos aí profundos, né? De um sofrimento, de um sentimento aí de culpa é, muito intensos, né? Então a revolta e a vingança já não mais envolvem esses assistidos, né? Podendo a instituição agir de forma renovadora no campo da benevolência. Então, em síntese, o que fica claro é que para a instituição poder auxiliar um espírito, na medida em que ele está lá na instituição, ele é assistido, esse espírito já tem que ter criado essa consciência de que em algum momento ele se desviou aí da lei divina e errou. E nesses casos da Mansão da Paz são casos de erros bem graves, né? Homicídios, situações bem complexas mesmo. Então, nesse nível aí é que nós vamos estar, nesse contexto, iniciando aí o nosso capítulo 10. Bom, então, esse capítulo 10, né, ele é uma continuidade do capítulo 9, né, e a partir do depoimento pessoal do Silas, né, em sua última experiência na matéria, né, na sua última reencarnação, ele, nesse diálogo com os irmãos, né, Leonel e Clarindo, a gente observa uma nova situação se apresenta no quadro geral do processo de Antônio Olímpio e as consequências de sua atitude translocada. Então, nós estamos aqui na casa do Luiz, né, que é o filho do Antônio Olímpio e da Alzira, né? O Antônio Olímpio foi quem nós vimos lá no capítulo 3 do livro Ação e Reação. Ele, através de um ato deliberado, né, ele causou a morte, né, o desencarne dos irmãos, que é o Leonel e o Clarindo, né? E lá no capítulo 3, ele
é assistido pelo Druso, né? Quando o Hilário e o André Luiz eles estão, né, na casa, na instituição Mansão da Paz. Então, ali, Antônio Olímpio, através da assistência do Druso, né, através de passes magnéticos e tal, ele entra num estado de vigília, porque ele chega na casa Mansão da Paz, o Antônio Olímpio, inconsciente, né? Aí ele entra numa semiconsciência e começa a falar, né, que ele pecou, que ele errou, que ele tomou uma atitude tresloucada, né, e que ele matou os dois irmãos, porque ele queria muito a herança, né, ter a fazenda, né, e aí no fim ele ficou com a fazenda, teve uma projeção social, né, importante, cuidou da esposa e do filho, mas a partir do momento em que ele causou a morte, né, no lago, o afogamento dos irmãos, esses dois irmãos se tornaram os grandes verdugos da família, né, os grandes obsessores. E em cima disso iniciou-se todo esse processo do Antônio Olímpio, né? Então há todo um contexto aí nesse caso, principalmente porque o André Luiz e o Hilário acompanham desde o início esse caso, né? Nós tivemos lá uma reunião com o ministro Sanzio, né, na sala de orações ali da instituição Mansão da Paz. Esse ministro Sanzio, que é já um espírito muito elevado, foi quem denominou, né, determinou a assistência da casa para o processo do Antônio Olímpio, que envolve aí várias pessoas, né, várias famílias. Então há uma clara modificação interna nos irmãos, passando do sentimento de vingança para um sentimento de remorso, né? E a Alzira, né, porque nós já vimos, né, primeiro o Antônio Olímpio afogou os dois irmãos para poder ficar com a herança da fazenda toda para ele, e alguns anos depois, os irmãos já desencarnados, que se tornaram obsessores, provocaram o afogamento da Alzira, da esposa do Antônio Olímpio, nesse mesmo lago, né? Então nós temos aí toda uma sequência, né, de situações que trazem todo esse contexto para ser tratado aí dentro que está sendo tratado, né, dentro da instituição. Vamos lá então. Adivinhava-se que haviam tomado a confissão do assistente para valiosas reflexões. Quem que é o assistente? O Silas, né? Quem que adivinhava, né? Quem haviam tomado? Os irmãos Leonel e Clarindo. Observando-lhes a metamorfose com inequívocos sinais de contentamento. O chefe de nossa expedição, que é o Silas, né, nem de leve se reportou ao problema de Luís e convidou-os com lhaneza de fato a acompanhar-nos. Bom, então o Silas, a partir do depoimento dele, né, vamos voltar um pouquinho. A caravana aí, né, a diligência do Silas, do André Luiz e do Hilário, junto com a Alzira, eles foram até a casa do Luiz, que é o filho de Antônio Olímpio com a Alzira, né? E o Luiz se encontra numa situação deprimente, né? Num estado de consciência assim, muito abalado, voltado mesmo somente para a matéria, esquecendo da família, né? Em pensamentos que são pensamentos aí praticamente direcionados, né? Tá sob uma obsessão muito forte, então são direcionados pelos tios, né? O Leonel e o Clarindo, voltados somente para a matéria, né? E então assim, ele está fora de uma rotina normal, o Luiz. E eles estão na casa do Luiz, né? E lá, como é que o Silas começa o trabalho vamos dizer assim, de trazer o Leonel e o Clarindo para uma visão renovadora, né? Porque eles estão ali com um único sentimento de raiva e de vingança voltado para o Luiz. Era para o Antônio Olímpio também,
Mas o espírito do Antônio Olímpio foi recolhido pela Mansão da Paz. Então agora eles estão todos direcionados para o sobrinho, né? E o Silas, o que ele faz? Ele começa contando a história pessoal dele, da última reencarnação, onde ele também, por apego à matéria, ele acabou provocando a morte da madrasta e, por consequência, até do pai dele, né? Então, você vê, a gente observa aqui que o Silas, enquanto um espírito, né, ali um dos trabalhadores da casa, da Mansão da Paz, ele não faz, ele não está convencendo o Leonel e o Clarindo, ele está mostrando através de uma experiência pessoal a oportunidade que os irmãos podem ter de renovarem-se, de sair desse círculo vicioso, né, dessa vida aí desses sentimentos deploráveis, né? E tudo isso se inicia através do diálogo do Silas. Então aqui nesse trecho, o assistente, que é o Silas, ele entende que através da confissão dele, né, e do Clarindo e do Leonel, ele já começa a observar essa mudança. E aí ele não nem toca. Tem toda uma estratégia psicológica do Silas, né? Ele nem toca no assunto do Luiz, que eles provocaram ali, né, todo um quadro complexo e muito terrível na casa, na família do Luiz, da esposa, do filho, né? Então, assim, é toda uma estratégia do Silas para fazer com que o Leonel e o Clarindo tomem consciência, né? Se renovem interiormente. E isso começa a acontecer a partir do depoimento, de um depoimento pessoal do Silas, né? Então, a humildade desse trabalhador, desse assistente da Mansão da Paz, de não impor, não querer impor uma mudança para o Leonel e para o Clarindo, mas de se colocar também como um espírito imperfeito e que está ali junto com eles nessa proposta de renovação pessoal. Isso vale com certeza para nossas vidas também. Então, nessa sequência, né, de visitas que o Silas tem feito junto com o André Luiz e o Hilário na casa do Luiz, né, procurando, né, provocar essa mudança no Leonel, né, e no Clarindo, e ele conseguiu, nessa visita, ele percebe que a partir do depoimento pessoal dele, onde ele mesmo, na última reencarnação, provocou a morte da madrasta, do próprio pai, né, o Leonel e o Clarindo, eles se modificaram, eles já não têm mais, eles perceberam esse sentimento de vingança, pelo contrário, já despertaram um sentimento de culpa e de remorso. Aí o Silas leva o Clarindo e o Leonel, junto com o Hilário e o André Luiz, através de volitação, para acompanharem, né, para conhecerem um caso que o Silas tem acompanhado, tratado, né, que é o caso da Laudemira, que é um caso assim bem clássico do espiritismo, né, onde a gente pega aí, através da lei da reencarnação, toda uma adequação, onde o espírito vai se modificando ao longo dos séculos, né, mas através de muito sofrimento que causou aos outros e que ele acaba sofrendo, né. Então eles chegam num hospital, onde está o Ludovino, né, que é um vigia do hospital, né. E dentro do diálogo que se apresenta entre o Silas e o Ludovino fala assim, ó, tudo faz acreditar que a pobrezinha sofrerá uma perigosa intervenção. Quem que é a pobrezinha? Né? A Laudemira. Envolta nos fluidos anestesiantes que lhe são desfechados pelos perseguidores. A Laudemira, ela está ali no hospital, internada fisicamente, tá? É uma reencarnação dela. E ela é uma pessoa assistida pela Mansão da Paz, segundo o Silas, já há 30 anos, né, dentro da instituição. Mas ela chegou inconsciente e teve uma reencarnação compulsória, onde a espiritualidade maior colocou ela para reencarnar, ainda ela nem tendo condição de ter consciência do caso dela, né? Inclusive é colocado que o caso dela começou lá no século XV, olha só. A Laudemira foi uma pessoa, uma dama da corte da rainha Joana II, né, no século XV,
uma pessoa ambiciosa, sem uma condição moral estruturada, né? Que provocou a morte do marido, se macumunou com os irmãos, fez com que vários núcleos familiares se desestruturassem, porque ela era muito bonita, tinha uma influência muito grande junto à rainha Joana II, né? E aí ela desencarnou no século XV, e o Silas coloca que ela passou 100 anos no plano espiritual, num umbral denso, né? Nas zonas aí infernais, vamos dizer assim, e dentro dessa situação toda, ela foi reencarnando ao longo dos séculos, sempre pela bondade, né, da espiritualidade amiga, procurando fazer com que ela se alterasse, né, melhorasse moralmente. Bom, aí nesses últimos 30 anos ela é assistida pela Mansão da Paz e está numa reencarnação onde ela tem que receber 5 dos espíritos com os quais ela tem débito no passado. Então, se ela, nessa reencarnação, ela conseguir dar um rumo melhor, né, para esses 5 espíritos, ela vai conseguir adquirir aí já uma condição mais adequada, né, de já ter uma condição mais de estar consciente, inclusive, das suas faltas, dos seus débitos com o passado, né. Então é bem bonito, né, bonito e muito sofrível, né, o quadro dela. E o Silas, ele está dando essa assistência já como médico no plano espiritual, justamente porque ele quer angariar junto à espiritualidade amiga para a próxima proposta reencarnatória dele, onde ele vai resgatar o médico que ele não foi na última encarnação, né? E ele, para ele obter êxito na proposta reencarnatória dele, ele já vai angariando uma condição melhor junto à espiritualidade amiga, né? Por isso ele acompanha esses casos. Então a Laudemira é tratada espiritualmente pelo Silas e o Leonel e o Clarindo lá, assistindo tudo, né? O Hilário e o André Luiz também. Com a destra colada ao cérebro da doente, ele começou, o Silas, né, a fazer operações magnéticas, né, excitantes sobre o colo uterino da Laudemira, porque ela ali estava podendo perder o parto ali, ou em vez de ser um parto normal, se tornar uma cesariana, e a cesariana não permitiria, teria complicações ali, ela não conseguiria ter outros filhos, ela precisava ter 5. Se não me engano, ela está no terceiro ou no segundo. Parece que ela tem que ter mais 3 filhos, né? Bom, aí ele espiritualmente, olha só a intervenção espiritual no caso dela, né? E aí através dessa intervenção espiritual do Silas, né, ela consegue então se estabilizar e a cesariana foi esquecida. Entra o médico, né, fisicamente, fala, nossa, ela melhorou, tal, chama a enfermeira, tal. Então todo o quadro se estabiliza e se harmoniza, né? E é muito bonito isso, porque aí o Clarindo e o Leonel assistem mais uma vez um caso, né, complicadíssimo, onde a Laudemira vai conseguindo adquirir uma nova condição individual junto à consciência dela mesma, né? Vamos lá. A gente pode então fazer uma pausa, né, para tentar refletir um pouco sobre os conceitos que estão sendo passados aí no livro Ação e Reação, sobre a lei da causa e efeito, né, e a visão espírita de uma forma geral, né. Então o espiritismo ele tem uma importância, né, no espiritismo, a importância da condição moral e intelectual na evolução humana é muito grande, mas a moral ela se sobrepõe à intelectual, né. Então nós temos aí, por exemplo, na questão 204 do livro Consolador, de autoria do Emmanuel, né, e psicografia do Chico Xavier, onde é colocado que a evolução humana se dá através de 2 asas, né, da condição hominal para a angelitude. E essas 2 asas, uma delas é a moral e a outra é a sabedoria, o conhecimento intelectual, né? Mas sempre a moral, ela se sobrepõe ao conhecimento. Por quê? Um espírito que adquiriu ao longo aí das reencarnações, pela lei da reencarnação, né, da imortalidade da alma, um espírito que adquiriu uma condição elevada moral, ele não tende a se arrastar pelas paixões que a matéria provoca, né?
quando o espírito é reencarnado. E um espírito que ele tem uma condição elevada intelectual é o contrário. Ele pode se perder em quedas abismais, uma vez que ele tende a sofrer esses arrastamentos e essas paixões, né? Então a condição moral ela se sobrepõe. Mas de qualquer forma, o espírito só vai atingir um estágio elevado ou a angelitude, que é a proposta, né, da perfeição relativa que todo espírito percorre ao longo das evoluções, ao longo das reencarnações. Ele só vai atingir quando ele tiver o equilíbrio entre a moral, uma moral elevada e um conhecimento elevado. Nós temos então um apontamento nesse processo aí do Antônio Olímpio no campo da psicologia, né? um apontamento dos conceitos que a gente pode refletir aí, né? A reforma íntima nos irmãos, né? Os irmãos Clarindo e Leonel, aconteceu pela identificação com os casos do Silas e da Laudemira. Não por convencimento, não por uma imposição. Vocês têm que mudar, né? Pelo contrário. Silas, além da bagagem intelectual, do conhecimento que ele tem muito grande, inclusive de psicologia, né? Ele mostrou nesse capítulo aí para o Leonel, que é o cérebro aí da dupla, né? Ele mostrou que ele tem um conhecimento muito grande de como os obsessores atuam nos espíritos encarnados, né? E desencarnados também, né? Através de hipnoses, telepatia, né? Ele mostrou toda uma técnica, o conhecimento que ele tem da técnica utilizada por esses espíritos maléficos para manipularem e controlarem outros espíritos, né? E aí ele traz consigo essa humildade, essa moral já bem moldada, né? Ele coloca, inclusive, que ele está a 8 lustros, né? Cada lustro conta 5 anos. Então ele está há 40 anos na instituição da Mansão da Paz, né? Ele conta isso quando ele está falando da Laudemira, que ele acompanha o caso da Laudemira já há 30 anos, né? Então, assim, ele tem aí a gente mostra, né? A gente consegue entender em cima desse trecho aí a questão da humildade e da condição moral, né? Além do conhecimento. Por isso que o Silas está conseguindo fazer com que os irmãos conseguiu, né? Fazer com que eles tenham uma mudança, uma postura na conduta deles em relação à vida, né? Uma atitude de amor e compreensão pode acionar diversas consequências em direção à renovação pessoal, familiar e coletiva e vice-versa, tá? Então aqui, especificamente, a gente vai, né, nós já estamos finalizando o nosso estudo de hoje, mas nós vamos ver que a Alzira, ela, através do amor dela, ela já está numa condição, em vez dela entrar nesse círculo de vingança, de raiva, no qual está Antônio Olímpio, está principalmente o Clarindo e o Leonel, né, onde tem as vítimas, o Luiz, a esposa, os filhos, né, ela, pelo contrário, a espiritualidade a maior está utilizando da Alzira para fazer toda uma renovação numa próxima reencarnação, né? Onde o ministro Sanzio colocou que ela vai se casar com Antônio Olímpio e os irmãos Leonel e Clarindo virão como filhos, né? Olha que beleza, né? Isso tudo tem a ver com a nossa vida, né? Porque se nós não estamos nessa reencarnação numa condição igual a deles, né? Estivemos em reencarnações passadas, né? E essa é a proposta que é mostrada através da doutrina dos espíritos, né? A condição através da reencarnação dessa renovação interior. Vamos lá, então. Enquanto Clarindo lhe acompanhava a explosão de dor e remorso, com sinais de aprovação, né? E Silas o acolhia generoso de encontro ao peito, pressentimos que Leonel se reportava à morte de Alzira debaixo da obsessão, né, que sem dúvida ele e o irmão haviam comandado. Então aqui, nesse trecho, já está mostrando claramente a mudança, né, que eles já haviam feito interiormente, né, já completamente renovados e com sentimentos de culpa, de remorso, e o Silas acolhendo eles, né, dando esse suporte, e o Hilário e o André Luiz
estando junto ali, na presença do André Luiz e do Hilário. O assistente entendeu-se com a irmã Alzira, né, em longa conversação particular, solicitando-lhe nos reencontrasse. Então, nessas visitas do Silas com o André Luiz e o Hilário na casa do Luiz, onde ele encontrava com os irmãos, né, ele retornava à Mansão da Paz e aí ele conversou, né, ele se entendeu com a Alzira e falou, eles estão prontos, né, e seria interessante uma conversa para chegar já nos finalmente da próxima reencarnação, né. Então, em determinada hora, no lago, né, no próprio lago em que ocorrer a desencarnação da Alzira, né, onde houve também onde os irmãos desencarnaram, né, primeiro Antônio Olímpio provocando, né, o afogamento deles, a morte, entre aspas, deles, né, e depois, alguns anos depois, a Alzira, também, aí já pelo vítima, né, dos dois irmãos como obsessores, né. Então, olha só que é fantástico, né? É muito triste a história toda do ponto de vista dos personagens, né? Mas do ponto de vista do conceito todo reencarnatório, de como a espiritualidade é maior, cria situações para que a gente possa, né, se aos poucos ir se refazendo interiormente, né? Se reformulando, né? Se renovando, né? Então, no próprio lago onde ocorreu toda essa tragédia, eles em espírito se reencontraram. A Alzira abriu um diálogo, né, de conversa com os irmãos, nos quais ela iria, né, nós vimos o irmão Sanzio, o ministro, colocou que ela vai receber os dois como filhos na próxima reencarnação. E ela vai estar casada com Antônio Olímpio, né? Então é muito, muito bonito tudo isso, né? E aqui já o quadro já pronto, né? Já estruturado. Aí são questões de ajustes finais, onde o Silas está sendo esse mentor aí de toda essa renovação da família, né? Então, do tórax de Alzira, chispas flamejantes emergiam em sucessivas ondas de zafirino esplendor, dando-nos a ideia de que a sua grandeza íntima, né, da Alzira, se havia transformado em fonte de imensa luz. Amparados por ela, né, Clarindo e Leonel levantaram-se. Esse trecho ele mostra bem toda essa renovação, né, a condição do amor da Alzira, até ela já está num nível diferente, né, bem mais elevado do que todos os outros personagens as pessoas dessa família, né? E aí mostra a nossa evolução, né? A nossa condição enquanto espíritos imortais de procurarmos tá mais para Alzira, né, do que para o Leonel e o Clarindo, né? Claro, em proporções e situações diferentes, né? Mas a gente precisa procurar fazer essa avaliação interna, né? E ver o quanto a gente pode melhorar ou harmonizar um ambiente, né, um cenário ali, uma proposta encarnatória nossa, o papel nosso na nossa família, na nossa comunidade, né? Procurando ser mais a Alzira, né? Não falo nem o Silas, né? Melhor ainda se formos o Silas, do que ser o Leonel e o Clarindo, né? Atendendo a mudo sinal do orientador de nossa excursão, auxiliamo-la como se fazia preciso e, depois de algum tempo, transportando conosco os dois novos amigos, dávamos entrada no grande instituto. Que lindo, né? Quer dizer, aqui o Clarindo e o Leonel já passam a ser assistidos dentro da instituição da Mansão da Paz. E o Silas coloca num diálogo com o André Luiz e o Hilário que o Antônio Olímpio ele já vai reencarnar logo, dentro de poucos anos. Agora, o Clarindo e o Leonel, que serão filhos, né, do Antônio Olímpio e da Alzira, na próxima reencarnação, eles vão precisar de um quarto, né, de século, ou seja, de 25 anos, dentro da instituição Mansão da Paz, ali se preparando até estarem em condições de virem como os filhos do casal, né? É a história nossa, né, gente? As propostas, as escolhas de provas, né? E as situações que se apresentam
na nossa rotina aí cotidiana, que são fruto de todo um processo aí mais amplo, né? E mais profundo, visto pela ótica espírita, né? Pela ótica do espiritismo. É isso aí, encerramos então aqui o capítulo 10, né, os nossos estudos, e uma boa semana para todos então. Que Jesus esteja conosco agora e sempre. Assim seja.